Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e esse é o Blog da Cidadania. E o Brasil está na antessala de um momento em que a democracia pode se ver livre daquela que talvez seja a maior ameaça sofrida por este país, a sua democracia, no pós-redemocratização de, para alguns, 1985, para outros, 1989, com a primeira eleição direta para a presidência da República após um jejum de décadas. E, na verdade, essa decisão da Justiça da Justiça Eleitoral de julgar Bolsonaro com tendência muito forte a deixá-lo inelegível é um processo que vem sendo levado a cabo com muito cuidado por questão de parecer algum tipo de arbitrariedade, porque essa é a argumentação do autor de incontáveis ataques à democracia brasileira, que é Jair Bolsonaro e sua horda de bárbaros. Na verdade, essa gente está tentando inverter as coisas, não é? E acusar, inclusive, os alvos da tentativa de golpe de terem planejado um autogolpe, que é uma coisa que não tem nenhum tipo de coerência, porque ninguém consegue explicar qual a razão pela qual Lula, acabando de ser reeleito, iria querer atrapalhar o próprio governo, quebrando ou deixando de quebrar os palácios da República, inclusive o palácio onde ele trabalha. Mas, seja como for, esse risco à democracia que o Bolsonaro representa e que vem preocupando a tantos, acaba de receber uma ajuda providencial de ninguém mais, ninguém menos que a Organização das Nações Unidas. Vamos entender, Bolsonaro está à véspera de um julgamento que pode, inclusive, tirá-lo de vez da política, porque se ele ficar inelegível por 8 anos, apesar de talvez ele ficar, se ele ficasse solto, não é que eu aposto em que ele não vai ficar, mas se ele ficasse solto, ele ficaria estimulando o golpismo, fazendo todo tipo de ação, empreendendo todo tipo de ação que poderia afetar a democracia brasileira, mas a inelegibilidade é só o primeiro passo para uma prisão coberta de provas, com fartura de provas, fartura de elementos que mostram que é impossível deixar o Bolsonaro livre sem prejudicar a democracia brasileira. Mas o que é que acontece? Nesta semana, o Bolsonaro começa a semana, ou melhor, termina a semana passada, com uma nova notícia falsa sobre vacinas, em um momento em que a cobertura vacinal despenca no Brasil e já, inclusive, há risco de volta da paralisia infantil. E o Bolsonaro solta essa fake news dizendo que havia grafeno na vacina que se depositaria nos testículos e nos ovários, ou seja, insinuando que isso esterilizaria a sociedade brasileira, né, ou as crianças, as pessoas que tomassem vacina, uma fake news horrorosa do nível daquela que ele soltou dizendo que vacina contra a Covid causava AIDS. São ações criminosas e que têm tido efeitos dramáticos. E o Bolsonaro, logo em seguida, na segunda-feira, ele pede desculpa e diz que errou, coisa que ele nunca tinha feito antes. E por que é que ele fez isso? Porque a Advocacia Geral da União está montando uma força-tarefa ali, está montando um setor para combater notícias falsas como essa que o Bolsonaro soltou, notícias falsas sobre a vacinação,
como essa que o Bolsonaro soltou. Então ele poderia inclusive sofrer mais uma ação penal por essa questão, por essa mentira, absolutamente sem comprovação e de enorme gravidade. Então ele recua, e também porque ele está sendo julgado pelo TSE na próxima quinta-feira por conta de fake news sobre as urnas. Outra armação do Bolsonaro, outro ato do Bolsonaro que prejudicou demais o país, inclusive quase gerou um golpe militar. Então, na véspera do julgamento do TSE, ele soltou mais essa e depois correu atrás do prejuízo. Eis que, sabendo, minha amiga, meu amigo, do risco que representa um líder político incontestável como o Bolsonaro, a gente pode falar o que quiser dele, mas ele é um líder político de uma quantidade terrivelmente grande de brasileiros insanos, não é? Mas ele é o líder dessa gente. Então o líder dessa gente ser cassado, basicamente, perder os direitos políticos, é algo que é preocupante por medo de violência, das hordas que o seguem. E a Organização das Nações Unidas acaba de justificar tudo o que está sendo feito contra o Bolsonaro ao decretar que ele, Bolsonaro, ao opinar, ao afirmar, não é, a Organização das Nações Unidas, que o Bolsonaro ameaça a democracia, fazendo inclusive recomendações tal, que nós vimos em matéria que explodiu na mídia ontem e que vale a pena todos revermos para entender o contexto em que tudo isso está acontecendo. Bom, como todos sabem, o Bolsonaro voltou atrás ontem, se desculpou por fala de vacinas com grafeno. Ele diz que se equivocou. A Anvisa afirma que componente não é usado em nenhuma vacina aprovada. O Bolsonaro voltou atrás no domingo, na verdade, não foi na segunda, e disse ter havido um equívoco em comentário feito no sábado, quando afirmou que vacinas contra a Covid-19 produzidas com tecnologia de RNA mensageiro conteriam grafeno. Bolsonaro sugeriu que resquícios desse material se acumulariam nos testículos e ovários dos imunizados. Sem provar a alegação, afirmou ter lido o dado em bula do imunizante da Pfizer. E, na verdade, ele disse: como é de conhecimento público, sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno, por isso, inadvertidamente, relacionei a substância com a vacina. Não tem nada que ver uma coisa com outra, mas ele ficou com medo, né? Por quê? Ele ficou com medo disso aqui. Eu já falei isso no vídeo das 8 horas da manhã e repito só como base para a argumentação do novo vídeo. A AGU prepara operação contra fake news sobre vacinas. Procuradoria recém-criada pela Advocacia Geral da União prepara operação para combater grande caso de desinformação sobre vacinas. E aqui no fim, não é? Nos últimos dias, membros da AGU cogitaram inclusive incluir Bolsonaro na investigação por ter divulgado no sábado fake news de que vacinas contra a Covid possuem grafeno. A Procuradoria, no entanto, desistiu da ideia após Bolsonaro pedir publicamente desculpas pela declaração. Ou seja, é por isso que ele pediu desculpas, porque ficou com medo de mais um processo. E no caso dos embaixadores, você tem essa matéria aqui, que mostra que o ataque dele às urnas eletrônicas, o Bolsonaro ter chamado embaixadores de dezenas e dezenas de países, sobretudo dos países mais ricos, industrializados do mundo, não é? O Bolsonaro chamou os embaixadores para provar que o Brasil é uma democracia mequetrefe, como diz essa matéria, ao dizer que o nosso sistema eleitoral é todo viciado e tal. E o TSE, então, multou o Bolsonaro por conta disso e decidiu julgar em plenário a ação do PDT sobre o discurso dele a embaixadores. Não é? A ministra Maria Cláudia Buchianeri, do TSE, liberou isso no ano passado ainda, não é?
liberou o processo para o TSE e agora o Bolsonaro vai começar a responder por esse crime eleitoral na próxima quinta-feira e o julgamento deve se concluir muito provavelmente na semana que vem. Enquanto isso, o Brasil fica sabendo que a ONU acaba de acusar o Bolsonaro de ter ameaçado a democracia brasileira. Essa matéria saiu ontem e diz que na semana em que o TSE vai julgar a inelegibilidade de Bolsonaro, ele é acusado por um documento de um relator da ONU de ter ameaçado a democracia brasileira e de questionar sem provas o sistema eleitoral, conforme com o informe preparado por Clement Nyaletsossi-Vul será debatido diante do Conselho de Direitos Humanos da ONU e denuncia pela primeira vez de forma explícita o ex-presidente. Na prática, o comportamento de Bolsonaro será exposto pela primeira vez a um debate internacional. Vul ocupa o cargo de relator especial da ONU sobre direitos à reunião pacífica e liberdade de associação. O documento não implica qualquer tipo de sanção internacional contra Bolsonaro, mas amplia a pressão internacional e o constrangimento do ex-presidente. O documento ainda pode servir para embasar decisões judiciais ou argumentos do judiciário aqui no Brasil. Bingo, minha amiga, meu amigo, bingo, porque é essa justamente a decisão da ONU. É com esse informe sobre a ameaça do Bolsonaro à democracia brasileira que a ONU está dando a sua contribuição para condenar o Bolsonaro a ficar inelegível por 8 anos, mas também a responder por todos os crimes que todos estamos carecas de saber que ele cometeu. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço a todo mundo.